Os maiores, até 99 anos, abram as suas Bíblias em Tiago 4. Novamente vamos dar uma lida no mesmo trecho da semana passada, mas nós vamos hoje trabalhar outros textos, além de Tiago 4, tá? Nós vamos hoje ler só Tiago 4, o versículo 6. Antes de eu iniciar, vamos recitar o versículo da semana passada e depois nós vamos ver o versículo da semana presente. Salmo 51. Vamos lá, todo mundo. 1, 2, 3. Cria em mim, ó Deus, coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Aqui está estável, acho que eu peguei talvez a versão, mas é espírito inabalável mesmo que a gente está fazendo. Ali estou vendo agora que está na NVI, né? Peguei a versão desatualizada, não, estou brincando, é só outra versão. E o dessa semana, talvez, não sei se está certo, né? Cadê aqui? Peguei o correto, tá aí. 3, vamos lá, Hebreus 4:16. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Hebreus 4:16. Esse vai ser mais um versículo que vocês vão ter que memorizar. Não é só esse, tá? Vamos revisar os das semanas passadas. Já estamos chegando praticamente na metade, né? Semana que vem já vai ser a 6ª semana, se Deus permitir. E são 12 semanas. Para vocês ficarem sabendo, a gente tinha citado semana passada, mas a gente provavelmente vai fazer o último encontro, nós vamos ter um tempo de comunhão, tá? Na semana 13, né, que a gente vai fazer 12 semanas, aí tem a última semana que a gente vai fazer o tempo de compartilhar testemunhos. Nós vamos ter um tempo onde a gente vai dar oportunidade para você falar como esse estudo está sendo benéfico na sua vida. Há uma possibilidade de a gente fazer naquela casa que os irmãos estão usando lá no Barro Preto, tá? O pastor Dário, ele disponibilizou a casa para a gente quando precisasse usar. Se tiver disponibilidade lá, como eu tenho visto, a igreja vai para lá, nós vamos se reunir domingo pela manhã lá, a gente vai fazer, eu vou falar isso antecipadamente, né, aqui para as pessoas que geralmente visitam, para a gente fazer um tempo lá de comunhão, e depois almoçarmos juntos, louvando a Deus pelo que Ele tem feito. Já tenho visto muitos testemunhos incríveis aí, pelo menos nos meus pequenos grupos e outras pessoas que a gente está conversando, e eu espero que seja muitos e muitos novos testemunhos para a glória de Deus, tá certo? O tema que nós vamos estudar essa semana, então, continuando, nós vamos continuar no tema Buscando a Deus, e essa semana nós vamos entrar num tema diferente. Deixa eu perguntar algo. Você já ficou devendo a alguém e ficou envergonhado ou ficou envergonhado porque falhou com alguém? Seja em qualquer coisa, que eu não estou falando só em questões financeiras, mas uma promessa que você fez para a família, para sua esposa ou para os seus filhos que você não conseguiu cumprir. Um compromisso que você atrasou por negligência própria, né? Que você fez, mas que você, por negligência, seja por tempo, seja por desorganização, você falhou. O valor que você não pagou por desorganização própria, que eu não estou falando de algo imprevisto. Acontece imprevisto para todo mundo, e você tem, às vezes você não vai conseguir pagar algo no momento previsto por causa de um imprevisto. Estou falando por questão mesmo de negligência. Gastou mais do que deveria, não se organizou para pagar alguém. Ou uma promessa que você fez no final, para o começo de ano, e que chegou agora já no final de fevereiro e você viu que já tinha falhado. Você já quebrou a confiança de um amigo e você sabe que aquilo que você fez foi algo que ia quebrar o relacionamento ou que ia ferir o relacionamento com outra pessoa? São coisas que talvez, se não aqui, todos nós, algum de nós já falhou em algum momento, em alguma situação dessa. Essas e outras falhas certamente nos mostra que nós somos falhos, nós somos pecadores, e como nós temos visto nas últimas semanas.
Mas a grande questão é que não apenas como agimos diante dos outros, mas como isso fica diante de Deus. Como fica quando nós falhamos, seja com outras pessoas ou com o próprio Deus diretamente. Diante de todas as nossas inconstâncias, diante de todas nossas falhas enquanto peregrinamos nesse mundo, em um mundo caído em que vivemos, existe algo que nós precisamos diariamente. Existe algo que nós precisamos o tempo inteiro, e eu até diria segundamente, né? Segundo a segundo, não apenas diariamente. O que nós precisamos diariamente é de graça, a graça de Deus. Esse é o tema que nós vamos ver durante essa semana. Graça, a provisão de Deus para todas as necessidades. Em tudo que nós vamos fazer, nós necessitamos de graça. O conceito de graça, ele geralmente é entendido no contexto da salvação, né? Nós entendemos que nós somos salvos pela graça, a graça é algo que não merecemos, nós somos salvos sem merecimento, sem mérito nenhum. Se eu perguntar aqui quantos de vocês mereciam ser salvos, eu creio que ninguém vai levantar a mão, ou se você levantar a mão, a Bíblia vai dizer que você é mentiroso, porque ninguém pode dizer que não tem pecado. Então, todos nós, diante de Deus, se você já colocou a sua confiança em Cristo como Salvador, nenhum de vocês foi salvo por mérito. E se você ainda não colocou sua confiança em Deus, não existe nada em você que vai fazer Deus olhar para você e dizer assim, rapaz, você é bonzinho, eu vou te salvar por causa disso. Nós somos salvos por causa da graça. E nós entendemos isso no contexto da salvação. Mas o fato é que nós precisamos de graça não apenas para a salvação, não apenas para a obra salvífica. Nós precisamos de graça o tempo inteiro, em tudo que vamos fazer. Nós vemos muito claro, né, isso em Efésios capítulo 2, que pela graça nós somos salvos, isso não vem de nós, é dom de Deus. Mas nós vemos também muitos outros textos que vai dizer que nós precisamos de graça também enquanto nós caminhamos nesse mundo. A graça de Deus, mostrada também em nossas vidas enquanto peregrinamos nesse mundo caído, batalhando para sermos santos. É a obra da graça que nos dá o poder para fazer a vontade de Deus e vencer o pecado que diuturnamente nos rodeia. Vejamos alguns textos que esclarecem isso. Romanos capítulo 6, versículo 14, Paulo ele diz assim, porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. 2 Coríntios 9:8, Paulo também fala, Deus pode abundante em vocês, toda graça, a fim de que, tendo sempre ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda boa obra. Hebreus 14, 4-16, e foi um dos versículos que nós memorizamos aqui, o autor de Hebreus ele fala, tendo pois Jesus, Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça e confiança, a fim de recebermos misericórdias e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. A graça de Deus, nós vemos aqui. A graça de Deus não é algo apenas ativo na salvação. De acordo com esses e outros versículos, nós observamos que a graça de Deus é uma qualidade ativa que nos ajuda, primeiro, a viver uma vida cristã frutífera. É por meio da graça que nós frutificamos, é por meio da graça que nós produzimos frutos. A graça de Deus também nos ajuda a vencer o pecado. É por meio da graça de Deus, não é por nossas forças, é porque Deus é gracioso e nos dá força. A graça de Deus também nos ajuda a receber a ajuda que precisamos, como nós vimos aqui nos versículos de Hebreus. É por meio dele que nós nos aproximamos e recebemos graça. E a graça de Deus também nos ajuda a superar as dificuldades da vida. Graça, portanto, é um recurso que Deus disponibiliza do início ao fim das nossas vidas e que afeta todas
as áreas de nossas vidas. A graça de Deus afeta todas as áreas de nossas vidas em todos os momentos. Tiago capítulo 4, 6, esse é o versículo que nós vamos então estudar hoje. Deus ele diz assim, veja aí, Tiago capítulo 4, versículo 6. Mas ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O que pretendo lhes mostrar, meus irmãos, e o que eu desejo que vocês assimilem nesta manhã, quando nós estamos estudando, a grande ideia do trecho é essa. Graça é a qualidade dinâmica de Deus que nos dá o desejo e o poder para obedecê-lo. Graça é a qualidade dinâmica de Deus que nos dá o desejo e o poder para obedecê-lo. São três palavras que nós vamos ver bastante durante essa pregação. Graça, por causa e o desejo e o poder. Desejo e poder de obedecer a Deus, isso também depende da graça. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado por esse tempo aqui. Obrigado, Senhor Deus, pela palavra que o Senhor nos deu. Palavra perfeita. Obrigado pelos louvores cantados. Obrigado, Senhor Deus, pelas verdades ditas. Pedimos, ó Deus, agora também, que cada ensinamento que for tirado aqui da Tua palavra, que o Senhor guarde nos nossos corações. Nos ajude, Senhor Deus, a compreender o poder da graça, o funcionamento da graça em nossas vidas. Que o Teu Santo Espírito, Deus, esteja fazendo os nossos corações terrenos frutíferos para receber a palavra e não apenas receber, mas ao sair daqui, Senhor Deus, nós possamos responder. Responder em salvação para aqueles que não são salvos e responder em obediência para aqueles que são salvos e já conhecem a sua palavra. Em nome de Jesus, te peço isso. Amém. Vejamos então, meus irmãos, como é que isso funciona na prática. Como é que todas essas verdades a respeito da palavra de Deus, ela funciona na prática. Nós vamos trabalhar hoje 3 palavras dentro do que nós vamos estudar aqui, para ficar mais fácil, 3 palavras com a inicial da letra P, tá certo? E a primeira é, qual é o propósito de Deus para a sua vida? Qual é o propósito de Deus para a nossa vida? Nós precisamos entender, para ver como a graça funciona, qual é o propósito de Deus, então, para as nossas vidas. Quando nós lemos o trecho de Romanos 8, 28 e 29, esse é um trecho, inclusive, que eu encorajo você a memorizar também. Um trecho que nós devemos ter grudado na nossa mente para compreender como todas as coisas funcionam. Nós vemos, então, que o apóstolo Paulo ele diz, Romanos 8, 28 e 29, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, pois aqueles que de antemão conheceu, ele também os predestinou, e aí nós vemos o objetivo, ou o propósito, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O grande alvo de Deus para as nossas vidas, nós temos que entender isso, não é nos melhorar. Você vê que muitas pessoas às vezes dizem assim, eu comecei a ter contato com a espiritualidade, né? Hoje não se coloca mais Deus, é espiritualidade, é o universo, né? O universo. Quando eu comecei a ter contato com a espiritualidade, a minha vida começou a melhorar. O grande alvo de Deus, Deus não está preocupado em melhorar a nossa vida. Deus não está preocupado em você se sentir melhor. Como é que você diz isso, pastor? Pensa nos irmãos que estão vivendo em perseguição. Os irmãos que estão vivendo em regimes autoritários onde eles não podem carregar uma Bíblia. Ou eles não podem ter uma reunião como nós temos aqui. Convenhamos, esses irmãos não estão sofrendo? Óbvio que estão sofrendo. E por isso, então, o Deus dele não é o mesmo Deus que o nosso? Óbvio que não. Deus é o mesmo Deus para eles e é o mesmo Deus para nós. Eles estão num contexto diferente e nós estamos num contexto, louvado seja Deus, que podemos nos reunir aqui, abrir nossas Bíblias, carregar nossas Bíblias, cantar alto, colocar um som, coisas que eles não podem. Então Deus não nos chamou para melhorar a nossa vida ou simplesmente para nos fazer sentir melhor, feliz.
O alvo de Deus para as nossas vidas é, antes de tudo, nos transformar. O alvo de Deus, qualquer coisa, é transformar as nossas vidas. Pela graça de Deus, Ele não apenas nos deu a salvação, mas Ele nos deu Sua palavra, o Espírito Santo e a Sua igreja. Isso é o que chamamos na teologia de meios de graça, né? Alguns meios de graça que Deus nos deu. O Espírito Santo é o que convence, mas a palavra de Deus, a igreja, os irmãos são meios de graça que Deus nos deu. Tudo isso para sermos cada dia transformados e mais parecidos com o seu Filho. Esse é o alvo maior do Senhor. Ele quer nos transformar, mas transformar em quê? Cada dia mais. Cada dia Ele quer nos fazer mais parecidos com Cristo. O propósito de Deus é cada dia fazer você mais parecido com Jesus. O termo cristão, quando você pensa na palavra em si, o termo cristão ele significa literalmente pequeno Cristo. Um pequeno Cristo. Essa é a ideia de Deus em nós. Enquanto vivemos nesse mundo, enquanto caminhamos essas batalhas, as lutas da vida, o propósito de Deus é usar tudo o que passamos nesse mundo como um meio de graça para nos fazer mais parecidos com Jesus. O propósito de Deus é pegar tudo o que passamos, seja coisas boas ou coisas ruins, e nos fazer mais parecidos com Jesus. Como é mesmo que diz o trecho de Romanos 8, agora o 28? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas estão inclusas coisas ruins? Todas as coisas estão inclusas sofrimento? Tá? Então nós vemos que Deus não faz questão de esconder que nós também passaríamos por situações difíceis, dores, corpo, traições, sofrimentos, perdas, são frutos desse mundo caído. Mas ao mesmo tempo, por trás de tudo isso, Deus não perde o controle e está trabalhando exatamente para nos fazer mais parecidos com o seu Filho Jesus. O propósito de Deus é nos fazer mais parecidos com o seu Filho em tudo que fazemos. E para isso nós também dependemos da graça de Deus. Por isso Paulo fala que a graça de Deus não apenas salva. A graça de Deus não apenas salva, mas ela nos ensina, ou ela nos educa. Quando você olha Tito capítulo 2, Paulo está falando como as mulheres casadas deveriam lidar com as solteiras, como os homens deveriam ser reconhecidos, como os trabalhadores devem trabalhar, como os escravos e os senhores devem ter um relacionamento um com o outro enquanto cristãos. Escravo naquele contexto era os trabalhadores de hoje, né? Patrão e empregado. Como que os patrões devem lidar? Como que os empregados devem lidar hoje? A palavra de Deus nos ensina a como fazer isso. Por isso que Paulo ele diz, porque a graça de Deus, olha só, Tito capítulo 1, versículos 11 ao 14. A graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Ela nos educa, a graça nos educa para que, renegadas as impiedades, as paixões mundanas, ou seja, Deus nos transforma em nos tirar daquela vida de pecado, daquela vida mundana e ímpia. E agora ele diz, para que nós vivamos nesse mundo de forma sensata, justa e piedosa. É isso que a graça nos ensina. Ela nos ensina a ser sensatos, ou lidar de forma sábia com esse mundo. Justa, deixar a injustiça de lado, fazer o que é correto. E viver uma vida piedosa, uma vida de temor do Senhor, uma vida de bom testemunho. E aí ele diz, diante de tudo isso, enquanto estamos vivendo nesse mundo caído, nós estamos aguardando a bendita esperança, a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele deu a si mesmo por nós a fim de nos redimir toda iniquidade e ficar para si mesmo, um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de obras. Deus está trabalhando em nossas vidas por meio de tudo o que acontece. Nossas vidas é uma obra de Deus. Tudo o que acontece, por incrível que pareça, por mais difícil que seja de entendermos, Deus está sendo gracioso em trabalhar nas nossas vidas.
Existem situações difíceis que nós não vamos saber explicar o porquê Deus permitiu ou porquê Deus fez aquilo conosco. Aqui nós não vamos também não reconhecer a dificuldade, a dor que esse mundo traz. Sim, esse mundo caído traz dores, mas nós precisamos reconhecer que Deus está trabalhando nas vidas. Uma coisa que nós podemos descansar e ter certeza é que em meio às lutas dessa vida, a obra de Deus em nossas vidas nunca vai ficar incompleta. Nós podemos descansar, nós podemos até começar algumas coisas como vimos lá atrás. Nós fazemos um propósito, esse ano vai ser diferente. Minha esposa, esse ano eu vou cuidar mais de você, meus filhos, esse ano eu vou dar mais atenção para vocês, ou então vou servir mais na igreja, vou fazer isso e aquilo, e nós falhamos. Deus, ele não falha. A obra de Deus em nossas vidas, ela vai ser completa. A obra de Deus em nossas vidas, ela vai se completar. E Paulo tinha essa certeza quando estava escrevendo aos irmãos de Filipos. Filipenses capítulo 1, versículo 6, Paulo diz assim: eu estou certo, ou tenho a certeza, de que aquele que começou a obra em vocês, há de completá-la até o dia de Cristo. Paulo tinha essa certeza. E nós podemos também descansar nessa certeza. A obra que Cristo começou em nossas vidas, ele vai completar. Do jeito dele. No tempo dele. Fazendo com que nós experimentemos aquilo que ele quer que nós experimentemos. E para tudo isso nós vamos depender de graça. O propósito de Deus em nossas vidas é fazer mais parecido com o seu Filho. E ele vai usar as situações dessa vida para nos fazer mais parecidos com o seu Filho. Seja situações que muitas vezes vai trazer dores, situações muitas vezes de alegria. Louvado seja Deus por isso. O trecho de Filipenses 1:6 mostra que há uma esperança e há uma certeza de que alguns podem até mudar rápido, outros podem mudar devagar, mas que todos vão ter a obra de Deus completada em sua vida. O fato de um irmão mudar devagar, a gente vê que a transformação na vida dele é mais lenta, outros mudam mais rápido. Isso não quer dizer que Deus não está trabalhando na vida de ambos. Deus trabalha na vida daqueles que são transformados rápidos. Deus também trabalha na vida daqueles que são transformados devagar. Já viu uma empresa que consegue fazer uma casa muitas vezes rápido, né? E uma família que constrói a sua casa devagarzinho, tanto aquele que construiu a casa rápida, quanto a família que construiu a casa devagarzinho, eles têm um lar e eles se alegram por isso. Do mesmo jeito é Deus. Ele tem algumas casas que somos nós devagarzinhos. E alguns são transformados devagar, passam por dores diferentes, passam por tempos diferentes, mas Deus está trabalhando em ambos. E Ele vai concluir essa obra em nós. Você pode estar pensando, enquanto estou falando aqui nesse primeiro ponto, pastor, eu não estou vivendo esse propósito de Deus como eu deveria. Eu estou vivendo nesse mundo, mas eu não estou parecendo com Jesus. Eu estou até, de certa forma, muito longe de parecer com Jesus. Certamente nós precisamos lidar com essa realidade. Uma realidade que nos acompanha. Uma realidade que atrapalha o propósito de Deus em nossas vidas. E aí é onde nós entramos no nosso segundo ponto. Existe uma realidade presente na vida de cada um aqui, até do tenro bebezinho, que é a realidade do pecado. Nós precisamos lidar com o pecado que impede a vontade de Deus em nossas vidas. Nós precisamos compreender o problema maior. Faz-se necessário nós compreendermos o propósito, mas existe o problema que nos faz não viver esse propósito que Deus requer para nós, que é o pecado. E nós precisamos compreender esse problema para então compreendermos depois como funciona a solução de Deus, que vai ser o próximo ponto que nós vamos ver. O pecado é o que afasta o homem de Deus. Se Deus é um Deus santo, pecador, se o homem é pecador e Deus é santo, naturalmente nós estamos distantes de Deus. Isso é natural. Romanos 3, 23.
nós vamos ver que Paulo vai dizer, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Aqui, mais uma vez, a palavrinha todos. Nenhum de nós aqui, mais uma vez, vai poder dizer assim, eu não tenho pecado. Até o bebezinho, né, que quando a mamãe não quer dar o que ele quer, ele berra chorando, e aí vai crescendo um pouquinho e começa a bater. A gente vê desde pequenininho. Eu tenho 2 pequenos em casa. Vocês sabem aí que já tiveram ou que tem pequeno em casa, vocês veem os resquícios dos pecados nos filhos. A Serena daquele tamanho, quando é contrariada, parece que vira uma leoazinha, né? A gente precisa lidar com o pecado dela também. Todos estão debaixo dessa desgraça chamada pecado. Todos pecaram e carecem, ou estão distante da glória de Deus, ou eles estão distante de pelo menos chegar na presença de Deus. Outra coisa que nós precisamos compreender é que o homem não apenas nasce pecador. O homem não apenas nasce pecador, como tudo aquilo que ele faz por si mesmo, se não for diante de Deus, é pecado. Isaías vai dizer que as boas obras daquele povo que estava distante de Deus era como se fosse trapos de imundície, ou seja, uma coisa suja, algo que diante de Deus é abominável. Até mesmo as boas obras, que não são feitas com o propósito correto, elas são tidas diante de Deus como algo pecaminoso, algo sujo. O trecho que nós estudamos semana passada, não na semana passada, mas o culto de oração, na realidade, né? Salmo 51, os versículos 4 e 5, o salmista Davi, ele diz assim, pequei contra ti somente fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que será justo no teu falar e puro no teu julgar. E aí ele diz, eu nasci em iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Pequei contra ti somente fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que será tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Porque eu repeti o versículo 2 vezes. Mas o que Davi está dizendo aqui é que ele não apenas nasceu em iniquidade, mas toda obra pecaminosa que nós cometemos nesse mundo é primeiramente contra Deus. Você pode até falar do seu irmão, você pode até mentir para uma pessoa, você pode até enganar alguém, mas de uma coisa, qualquer pecado que você comete, antes de tudo, é contra Deus. Nós não pecamos primeiramente contra o nosso irmão. A maneira como você trata a sua esposa, foi um debate não, né? Umas conversas muito legais que nós tivemos no grupo dos homens essa semana. A maneira como você lida com a sua esposa, a maneira como você trata a sua esposa, você pode até pensar que você está ofendendo ela primeiramente. Mas você, antes de qualquer coisa, está ofendendo a Deus que a criou. A maneira como você lida com o seu esposo, de achar que você não precisa dar honra ao seu esposo como Deus diz, antes de qualquer coisa, você está pecando contra o seu esposo. Deixa eu trocar aqui para ajudar. Resolver. Ok, pronto. Voltando então, meus irmãos, a maneira como você lida com qualquer pessoa, se você é um patrão e você lida de forma errada com o seu empregado, se você é um empregado e você não tem honrado o seu trabalho, seja nos relacionamentos familiares, trabalho, igreja, antes de qualquer coisa você está pecando contra Deus. Nós precisamos compreender isso. Não é somente porque nós nascemos pecadores, mas é porque tudo que nós fazemos nesse mundo, de forma pecaminosa, fere antes de tudo a Deus. Você pode me enganar, você pode enganar o pastor Timóteo, você pode enganar a sua esposa, você pode enganar o seu esposo, o seu patrão, o seu empregado, mas Deus não, irmão.
É por isso que nós estamos lidando semanalmente, sequencialmente com os nossos corações. Nós precisamos lidar com humildade, nós precisamos lidar com sinceridade, nós precisamos lidar com arrependimento. E nós precisamos em tudo isso da graça de Deus. A realidade do pecado em nossas vidas precisa ser tida com seriedade. Primeiro nós precisamos ter a compreensão do pecado. Se nós não tivermos a compreensão correta do pecado, nós vamos também ter uma resposta errada, que é o orgulho. Quando eu não compreendo o pecado que, como a palavra de Deus diz, que tenazmente nos rodeia, né? Ou seja, de forma que é como se fosse um fogo, algo que é pesado, que está nos rodeando, esse pecado. Se eu não compreendo isso, a minha resposta vai ser: eu vou viver minha vida do jeito que eu quero, de forma orgulhosa, eu não preciso lidar com Deus, eu não preciso trabalhar isso. A resposta natural dos homens nesse mundo é viver uma vida de orgulho, que rejeita a Deus, que querem resolver as suas vidas dos seus próprios jeitos. Nós cristãos, infelizmente, não estamos isentos dessa realidade. Talvez você esteja aqui e você esteja lidando com orgulho no seu coração. Você sabe que está lidando errado, e não estou nem falando só nesses exemplos que eu citei aqui: trabalho, esposa, filhos, enfim. Pode ser outra situação que você sabe que está lidando errado. E em vez de você se dobrar e voltar diante de Deus, você está vivendo de forma orgulhosa. Quando nós estamos vivendo longe de Deus, ou se nós decidirmos não levar a sério essa questão do pecado, a nossa resposta vai ser sempre a resposta do orgulho. Sempre que respondemos contra a vontade de Deus, nós somos orgulhosos. E sempre que somos orgulhosos, estamos virando as costas para a graça de Deus. Sempre que nós somos orgulhosos, nós estamos dizendo: eu não preciso de graça, eu sou suficiente, eu posso viver do meu próprio jeito. A dinâmica se eu dou uma resposta errada, logo eu vou ter uma solução errada. Se eu respondo de forma orgulhosa, logo eu vou ter uma solução errada. A dinâmica do orgulho é essa aí. O homem está ali, ele vai ser orgulhoso, ele vai ter ausência de graça, ele vai viver em desobediência, logo vai viver uma vida de impiedade, que vai resultar em falta de desejo e falta de poder. Falta de desejo para quê? O desejo de fazer a vontade de Deus. E se você não tem desejo de fazer a vontade de Deus, logo você não vai ter poder de responder, ou poder no sentido de direcionamento de fazer a vontade de Deus. Essa certamente é a realidade de muitos crentes. Infelizmente, muitos vivem uma vida de orgulho, teimam em não obedecer e vivem suas vidas de forma orgulhosa. Logo, não têm o desejo nem a força para desfrutar da graça de Deus. Se nós vivemos vidas orgulhosas, nós nem vamos ter o desejo e nem vamos ter força para desfrutar desse precioso presente que é a graça de Deus. Qual é o caminho então para resolver essa situação? Nós compreendemos então aqui o problema. Qual é o problema maior? Pecado, né? Uma palavrinha que é com P também, que é o problema, que é o pecado. Então agora nós vamos ver qual é a solução. Não é a palavra com P, solução, tá? A palavra com P é o procedimento. Qual é o procedimento então que nós vemos que Deus usa para cumprir o seu propósito na nossa vida? Primeiro nós vimos que o propósito de Deus. Qual é o propósito de Deus para nossas vidas? Vamos lá, alguém me responde aí. Nos fazer mais parecidos com Cristo, né? Propósito de Deus maior. Existe um problema no meio. Qual é o problema? Pecado. Então agora nós vamos ver qual é o procedimento de Deus. Diante disso, então, reconhecendo qual é o problema, reconhecendo o propósito e reconhecendo o problema, qual é o caminho de Deus para nos fazer fugir do pecado e seguir em direção ao seu propósito? Para sermos mais parecidos com Cristo. O caminho para a retidão, ou a vida longe do pecado, é a obediência. Pense comigo,
toda vez que, se nós fôssemos confrontados com uma escolha, você decidisse ouvir ao Senhor e obedecesse a Ele, você não se tornaria mais parecido com Cristo? Se toda vida que você fosse confrontado com a verdade, você sabe que está pecando contra Deus, você sabe que está errado contra Deus, se você dissesse, rapaz, eu estou pecando, eu quero fazer a vontade de Deus. Como você estaria hoje em seu relacionamento com Cristo? Ponto de reflexão para nós. E se nós tomarmos essa decisão de fazer isso a partir de hoje também? Você pode estar pensando nesse momento, pastor, o senhor não conhece a minha realidade. Para mim é impossível, eu já tentei várias vezes. Eu não consigo ter esse desejo e nem o poder de obedecer a Deus. É exatamente aqui que você precisa da graça de Deus para obedecer. É exatamente nesse ponto de reconhecermos quão pecadores somos, que nós vamos desfrutar da graça de Deus. Imagina, você reconhecer que peca e peca e peca contra Deus, e ainda assim Deus está lhe dando a oportunidade de estar aqui hoje ouvindo a palavra com a chance de voltar atrás. Isso é graça, irmãos. Isso é graça de Deus. E como nós podemos receber a graça de Deus, então? Deus prescreveu uma maneira de receber a graça, e a fórmula se repete várias vezes nas Escrituras. Nós lemos um desses trechos hoje. Tiago, capítulo 4, versículo 6. Mas ele dá cada vez mais graça. Por isso diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. 1 Pedro 5,5. Peça igualmente aos jovens, estejam sujeitos aos que são mais velhos, que todos se revistam de humildade no trato de uns com os outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Provérbios 3,34. Certamente ele zomba dos zombadores, mas dá graça aos humildes. Há 3 semanas atrás, nós estudamos sobre humildade. O pastor Timóteo pregou aqui sobre humildade. E nós vimos que humildade é uma perspectiva honesta de si mesmo, que leva a admitir o pecado e reconhecer a necessidade que temos. Nós precisamos, com humildade, reconhecer, olhar para nós e ter uma perspectiva honesta. Nós naturalmente não somos humildes. Naturalmente não somos humildes. E é por isso que nós precisamos reconhecer e admitir o nosso pecado. Admitir a nossa necessidade diante de Deus. Nós temos uma necessidade de graça diariamente. Nós temos uma necessidade de dia após dia reconhecer que carecemos da graça de Deus. A graça de Deus, ela é derramada sobre os humildes. A graça de Deus não custa nada para nós. Custou muito caro para Deus, mas não custa nada para nós, e é derramada sobre aqueles que respondem à humildade. Vivendo em um mundo caído, cheio de situações difíceis, tentações diárias, nós precisamos em humildade depender da graça de Deus, para nos tornarmos mais parecidos com Cristo, meus irmãos. O procedimento de Deus em nossas vidas é que nós reconheçamos em humildade que carecemos de graça e de perdão. Se não fizermos isso, nós vamos ser orgulhosos e vamos ter a nossa cara quebrada diariamente. E é aquilo que eu expliquei na semana em que trabalhamos sobre a sinceridade. O texto imediatamente aqui do que estamos estudando é que Deus resiste ao soberbo. Deus resistir ao soberbo é a ideia de que Deus está lutando contra você. Qual é o resultado final? Você vai perder. Enquanto você não for humilde, se voltar do seu pecado e fazer aquilo que Deus requer de você, você vai perder. Não tem como você ganhar de Deus, meu irmão. Não tem como. Eu não preciso de Deus apenas um pouquinho, nem de vez em quando.
Eu preciso de Deus a cada instante, eu dependo inteiramente da graça de Deus em todo instante, nós precisamos reconhecer isso. Toda vez que respondemos em humildade, passamos a experimentar a graça que nos leva à obediência final. Que nos leva à obediência final e, finalmente, à retidão. Lembra do que nós falamos, qual é a dinâmica do orgulho, né? Lembra da dinâmica do orgulho? Nós precisamos ver, então, qual é a dinâmica da humildade. Qual é a dinâmica da humildade, então? A resposta certa leva à solução certa. Nós vemos que a resposta errada leva à solução errada. E a resposta certa leva à solução certa. Aí está. O homem está aí. Se ele vai responder em humildade, Deus vai demonstrar graça para ele. Ele vai viver em obediência, vai viver em retidão ou longe do pecado. E logo ele vai ter desejo e poder para desfrutar da graça de Deus. Eis a importância de olharmos tudo pela ótica de Deus. Aquelas pessoas e circunstâncias que você achava que estavam atrapalhando o seu crescimento, podem, na verdade, ser passos importantes de Deus para colocar a sua vida em santificação e levar você à retidão. Quando você olha aquelas pessoas, rapaz, é porque você não conhece a minha esposa, né? É porque você não sabe os filhos que Deus me deu, é porque você não conhece o meu marido, pastor. Não é porque tu não conhece o meu patrão, o meu vizinho. Irmão, a situação que Deus colocou você, ou as pessoas que Deus lhe rodeou, são instrumentos de Deus para te levar à santidade e à retidão. E no final de todas as coisas, levar você ao propósito principal, que é te fazer mais parecido com Cristo. Isso aqui, deixa eu abrir um parêntese, não quer dizer que você não possa buscar solução para os problemas. Ah, não, meu marido é assim mesmo, minha esposa é assim mesmo, vou ter que viver com ela a vida toda. Busque em humildade resolver a situação de vocês. Mas lembre-se que, no final de todas as contas, Deus está usando esse propósito maior para te fazer mais parecido com Cristo. Deus está usando tudo o que acontece na sua vida, seja na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, na faculdade, onde quer que seja, para te fazer mais parecido com Cristo. Até essas dorezinhas crônicas, né? As dores que muitas vezes nós lembramos, né? Parece que é só dores. Deus está trabalhando nisso, para nos fazer mais parecidos com Cristo. Coisas que nós não pensamos, rotineiras. Até isso. É somente por meio da graça de Deus que podemos fugir do pecado, vivermos uma vida de retidão e olharmos para todas as circunstâncias para sermos mais parecidos com Cristo. É somente por meio da graça, irmãos. Não tem como, por minha própria força, eu olhar as situações difíceis da vida e não reconhecer que Deus está trabalhando para eu ser mais parecido com Cristo. Em conclusão, Deus está fazendo uma obra em nossas vidas. Lembre-se disso. Olhe para a sua vida como uma casa. Até nós temos uma música que já cantamos, né? Que nós somos casa. Se a sua realidade é que você tem sido confrontado em não estar crescendo a imagem de Cristo, você pode aí até estar se retorcendo no seu coração. Olhe essas exortações, essas chamadas, como meio da graça de Deus, em te chamar de volta para trazer e levar você a crescer mais parecido com Cristo. É tempo de você voltar-se para Deus, humilhado, em busca de graça que está disponível a você, como lemos em Hebreus capítulo 4. Se você é um salvo, mesmo que tenha crescido pouco, você pode olhar, pastor, eu não estou crescendo tanto quanto eu deveria. Mas você pode se regozijar, porque Deus está levando você a crescer um pouquinho. Amém? Mesmo sendo aos pouquinhos, Deus está nos levando a crescer. Se você está convencido de que precisa mudar ainda mais, você pode se alegrar em Cristo pelas mudanças já feitas em sua vida por meio da graça. Como John Newton falou, achei muito interessante essa citação, ele diz: eu não sou o que devo ser, eu não sou o que quero ser, eu não sou o que um dia eu serei, mas não sou o que já fui, e pela graça de Deus, eu sou o que sou. Deus seja louvado por isso, né? Indo para algumas aplicações, queria
chamar para nós desfrutarmos dessa graça disponível a nós. Que Deus nos ajude a, como salvos, olhar para essa graça diariamente. Os nossos pecados, as nossas falhas, seja em casa, no trabalho, onde quer que a gente esteja. Deus é gracioso e nos dá a oportunidade de todos os dias em humilhação mesmo. De novo eu caí nesse pecado e volto lá, e Deus não vai bater a porta na sua cara. Nós precisamos então reconhecer que diariamente nós necessitamos da graça de Deus. Reconheça sua necessidade de graça. Reconheça a sua necessidade da graça de Deus diariamente. Se você não tem pensado isso, a graça de Deus se manifestou quando eu fui salvo. Quando é que a graça de Deus se manifestou para você? Aí você pode dizer, rapaz, foi naquele dia, tal. Irmão, a graça de Deus se manifestou para nós hoje de manhã. Quando nós acordamos, talvez você acordou até, rapaz, de novo aí a correria de... E você precisa da graça de Deus. Hoje, talvez você está precisando da graça de Deus agora, no seu coração aí, está com raiva de mim, porque eu estou falando essas coisas. Graça nós precisamos diário. A outra coisa que você precisa reconhecer, reconheça a realidade do pecado na sua vida. Se você reconhece a realidade do pecado em sua vida, você não vai olhar para as circunstâncias da vida como uma vitimização. O pecado é uma realidade que está em nossas vidas. É por isso que nós precisamos seguir a dinâmica da humildade. Reconhecer que somos pecadores, precisamos dia após dia nos humilhar diante de Deus, depender da graça dele, seguir em retidão e recebermos o poder de Deus e o desejo para seguirmos a graça dele. E por último, aqui, veja cada situação em sua vida como um meio de graça de Deus para te fazer mais parecido com Cristo. Cada situação em sua vida é um meio de você ser mais parecido. Não passou, foi? Aí. Veja o agir de Deus em cada situação para te fazer mais parecido com Cristo. Não há nada que acontece de forma perdida. Nada na sua vida, nada. Olhe para as circunstâncias da sua vida. Em tudo que acontecer, até as coisas ruins, e faça uma pergunta só uma pergunta. O que Deus está querendo me fazer mais parecido com Cristo nessa situação? Isso vai mudar a sua perspectiva de todas as coisas, tenho certeza. E eu coloquei uma aplicação para as crianças. Nós temos algumas crianças aqui, que eu achei interessante também colocar uma aplicação para eles. Crianças, ao obedecer os pais, ao estudar, até mesmo ao estudar, fazer tarefinha de casa na escola, quando o professor manda separar que você está chateado com ele, né? Ou quando o papai diz, está na hora de estudar, está na hora de fazer alguma coisa em casa e você se chateia, ou você não quer obedecer. Ao fazer qualquer outra coisa, lembrem-se vocês vão guardar isso na memória para não esquecer. Lembrem-se, Deus está trabalhando na vida de vocês para fazer vocês mais parecidos com Cristo. Até nas tarefas, pastor, até nas tarefas. Estudar matemática, estudar português, biologia, filosofia, sociologia, Deus está querendo fazer você mais parecido com Cristo. Quando o papai manda deixar tudo o que tem que fazer para obedecer o papai ou a mamãe, e você fica chateado porque você está fazendo alguma coisa que você gosta, Deus está trabalhando no seu coraçãozinho para fazer você mais parecido com Ele. Amém? Os pais, amém? E as crianças, amém? Amém? Agora sim. Vamos orar? Deixa eu orar, agradecendo ao Senhor. Senhor Deus, obrigado pela sua graça. Graça preciosa que nos alcançou, como o hino já diz. Graça preciosa que alcançou o pecador como eu, como os meus irmãos, mas é uma graça ativa, dinâmica, que está trabalhando em nossas vidas diariamente. No segundo em que nós abrimos os olhos e respiramos,
Até o momento em que fechamos os olhos à noite para dormir, Senhor Deus, é graça do Senhor. Ajude-nos, ó Deus, a reconhecer isso. Eu oro também por aqueles que aqui estão, que ainda não reconheceram essa graça salvadora em sua vida, que ainda não abraçaram essa oferta de salvação, que o Senhor possa se manifestar salvadoramente nessa manhã, ó Deus. Eu oro por aqueles meus irmãos também, que estão vivendo em orgulho, em pecado, em não se voltar para o Senhor, humildes, que haja quebrantamento hoje nos corações. Seja em qualquer situação, Senhor Deus, com nossas famílias, nosso trabalho, em relacionamentos, que o Senhor quebre os nossos corações hoje e possamos ter o poder e o desejo de abraçar essa graça e fazer a vontade do Senhor. Ó Deus, aplique a sua palavra nos nossos corações, em nome de Jesus. Amém.